Queridos alunos e alunas, estamos aqui mais uma vez com mais uma videoaula para vocês e hoje o tema da nossa aula será psicomotricidade na educação infantil, né? Um tema muito gostoso para a gente tratar, um tema assim que eu considero, como eu posso dizer, o princípio, né? O começo de tudo é a educação infantil, né? O primeiro contato que a criança tem com a escola é na educação infantil. É o primeiro momento que a criança sai de casa e começa a inserir nesse ambiente aí de escolaridade, né? Então, quando a gente fala um pouquinho da educação infantil, né? Da questão da psicomotricidade, é uma coisa muito interessante a gente discutir, porque a psicomotricidade ela está envolvida durante todo esse processo de desenvolvimento da criança, né? E é interessante que o professor tenha esse olhar, né, diferenciado para a criança da educação infantil em relação às práticas da psicomotricidade, que é o movimento corporal, é o movimento, né, do corpo, que é essa questão de como essa criança está se desenvolvendo, né? É bem importante a gente falar sobre isso, é muito interessante. Por quê? Porque a psicomotricidade, né? Ela vem desde o nascimento dessa criança, né? Dos primeiros meses, né? Lá com os 2 para 3 meses que a criança ela já começa a emitir os movimentos, né? De rolar, né? Então aí já tem esse movimento, o bebezinho tem que começar a rolar. E se ele não faz esse movimento, né? Lá para os 6, 7 anos ele começa a sentar, e se ele não senta, a mãe já fica, ai meu Deus, meu filho não tá sentando, não sei o quê. Aí já são indícios para que demonstre ao adulto, né, o pai, o educador, que alguma coisa tem diferente daquela criança, né? Então veja, a criança ao nascer ela já começa a emitir algum desenvolvimento, né? Veja que tem crianças que quando nascem, isso já foi comprovado, coloca aqui no próximo à barriga da mãe, a criança ela por si só ela vai se rastejando procurando o peito, né, o amamentar, né? Então veja, é de extrema urgência, né, quando a gente fala isso, esse olhar de observação do adulto em relação à criança, nessa primeira fase da criança, né, em relação aos seus movimentos, né. Então, veja, a psicomotricidade acompanha a criança desde o nascimento, né. E na educação infantil, o professor de educação infantil, que somos nós, da educação infantil, né, temos que ter esse olhar atento para ver como essa criança da educação infantil, ela está se desenvolvendo, né? Vejam, isso é muito importante, né? Isso é de extrema importância. Antes de falar da psicomotricidade, que é a psicomotricidade na educação infantil, a gente precisa entender um pouquinho dessa expressão, né? Da educação infantil, da pré-escola, professora pré-escola, educação infantil, que expressões são essas, né? Então, são expressões da educação, pré-escola, educação infantil, né? Hoje o termo que nós utilizamos é educação infantil, tá? E o termo de pré-escola foi utilizado no Brasil até a década de 1980, tá? Quando a gente expressava que o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, tá? Só que teria o seu começo, né? A escolarização ela só teria o seu começo lá no ensino fundamental, tudo bem? Isso situava-se, portanto, fora da educação formal, né? A educação infantil ela estava fora da educação formal. Né? Com a Constituição Federal de 1988, né, atendimento em creche para a escola de criança de 0 até 6 anos de idade, né, torna-se um dever do Estado e também posteriormente com a nossa LDB, que foi promulgada em 1996, né, a educação infantil ela passa a ser uma parte integrante da educação básica. Né? Então, veja, se anterior à década de 80 era considerada como pré-escola e era situada, portanto, fora da educação formal, a educação infantil, a partir da Constituição Federal de 1888, ela passa a ser vista, né, como parte integrante da educação básica.
situando-se no mesmo patamar que a educação fundamental, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, quando a gente fala hoje na educação, né, básica do Brasil, na educação brasileira, né, situa-se o quê? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, veja, ela passa a ser, né, ela passa a situar-se a educação infantil como parte integrante, né, no mesmo patamar do ensino fundamental, do ensino médio e educação infantil. Eles estão no mesmo patamar e ela se torna a educação infantil uma parte integrante, né, da educação básica brasileira. Por que eu estou situando isso? Porque como a gente está tratando de educação infantil, é preciso falar sobre a importância, entender o que é a educação infantil, como ela está situada no nosso contexto, essa questão de que as crianças da educação infantil vão para a escolinha, né? Não, a educação infantil faz parte do processo da educação formal, ela vem no mesmo patamar. Então a gente precisa mudar esse olhar para poder entender a educação infantil com esse novo paradigma, né? Que a gente fala de 1980, né? Já tem aí o quê? Já quase 50 anos. 50, 80, não, né? 80, 40 anos, né? Então, veja, 40 anos que a gente tem deixado essa ideia de escolinha, né? A pré-escola, né? Como coisa fora da educação formal. Mas a educação infantil, ela vem dentro dessa educação básica, né? E esse olhar, ele é imprescindível, né? E veja, não é só aquele lugar para a criança, ela vai lá para passar... Não, ela vai lá para se desenvolver. E o atendimento psicopedagógico, né, ou melhor dizendo, da psicomotricidade, né, isso faz parte do dia a dia da criança na educação infantil. O professor atento para essas questões, ele vai conseguir desenvolver melhor as suas funções, né? Então vejam, a partir da modificação introduzida pela LDB, tá? Que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, em 2006, antecipou, tá, o ensino fundamental para 6 anos. Então, veja, se antes a criança com 6 anos ainda estava lá na pré-escola, né? 6 anos tá ou não tá, né? Ou seja, 6 anos ela já tá lá agora, né? Ela já vem ingressando aí no primeiro ano da educação do ensino fundamental, né? Então, veja, a educação infantil, ela passa a atender a faixa etária de 0 a 6 anos. Então, isso é um outro fator importante, tá? Gente, eu me recordo que o concurso público de Tapicerica da Serra, acho que foi em 2019, salvo engano, eles colocaram questões previstas na LDB que estava desatualizada. E aí até a questão da idade da criança estava errado, então aquela prova era passível de anulação e acho que até, provavelmente, não sei se foi, mas tinham questões que estavam desatualizadas, né? Então, por isso que isso gera muita confusão. Mas agora a criança ganhou um ano a mais, vai para o ensino fundamental, antes não tinha, era para a escola, agora entra... Né? Então, vejam, então a gente precisa entender esse procedimento, né? Por isso que eu tô deixando essa primeira aula para a gente falar da educação infantil, o curso, né, especificamente vai funilar na educação infantil. Então, quando a gente menciona essa questão de falar da educação infantil, a educação infantil, ela vai atender essa criança do 0 aos 5 anos, do 0 aos 5 anos. 5 anos, 11 meses e 29 dias. Porque quando essa criança completar os 6 anos, ela precisa estar matriculada, né, lá no ensino fundamental. Então, com os 6 anos, ela estará matriculada no ensino fundamental, né? Mas se ela ainda vai completar depois do dia 31 de março, daí tem que respeitar os critérios legais, né? Então, vejam, o que eu quero dizer aqui, que embora reconhecida a educação infantil como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil, ela passa a ser obrigatória para crianças de 4 a 5 anos.
a partir de uma emenda constitucional de número 59 de 2009, que determinou a obrigatoriedade da educação básica, que vai dos 4 anos aos 17 anos. Então, veja, antigamente na pré-escola, a criança com 4 anos estava na pré-escola e não tinha obrigatoriedade de ser matriculada, né, na educação infantil ou na pré-escola. Só que com essa emenda constitucional de 59, número de 59 de 2009, passa-se a ter a obrigatoriedade de crianças de 4 anos estar matriculada na educação básica. Então, veja, a educação infantil, ela embora seja, né, a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade, a educação infantil, ela se torna obrigatória a partir dos 4 a 5 anos, né? Então, veja, antigamente a gente não tinha isso, mas agora já tem, né? A educação infantil lá, tem algumas prefeituras que chama de fase 1, fase 2, né? Fase 4, fase 5, fase 4 anos, fase 5, 5 anos, né? E com 6 anos, essa criança provavelmente estará matriculada no ensino fundamental no primeiro ano. Então, veja, como ela tem essa obrigatoriedade a partir dos 4 anos, né? Que a gente não falava muito disso, que estava falando lá da pré-escola, né? Mas a partir de 2009 vem essa obrigatoriedade de matricular essa criança a partir dos 4 anos. É imprescindível para nós da educação infantil ter esse olhar de todo o desenvolvimento psicológico, né? Neurológico, né? Essa atenção especial e da psicomotricidade, que vai colaborar para todo esse olhar de como a criança está se desenvolvendo, se a criança sobe, né? O escorregador, um pé, outro pé, assim, que ela já está se desenvolvendo bem, ou aquela criança que quando vai subir a escada põe um pé e põe outro em seguida, ou um pé e põe outro em seguida. É diferente daquela criança que sobe uma escada assim. A coordenação motora dela, a especialidade dentro do espaço, ela é extremamente diferente. Então, veja, a gente precisa entender esse papel da educação infantil para que a gente possa discutir essa questão da psicomotricidade dentro da educação infantil, né? E aí, não esquecendo desse histórico da educação infantil, da obrigatoriedade, professora, vai ser criança com 4 anos que não está matriculada. Mas veja, é obrigação do Estado fornecer. E é obrigação da família buscar essa vaga. Se a família não matricula, o Estado ele é inerte, porque a educação é um direito público subjetivo. Eu já falei isso para vocês em alguma aula, provavelmente, se eu não falei, tô falando agora. A educação é um direito público subjetivo. O que é subjetivo? Que precisa, para garantir o direito, que a pessoa vá até o órgão e exija o seu direito. O Estado ele não tem pernas para alcançar e saber quem não está dentro ou fora da escola. Por isso que as escolas têm que fazer o cerceamento, né, das crianças que são matriculadas da comunidade, compreender se tem criança fora que não está sendo matriculada e correr atrás, buscar informação, né, buscar apoio junto com o conselho tutelar. Então, veja, é importantíssimo, vocês que estão aí da educação infantil, que são da área da educação infantil, que pretendem atuar na educação infantil, compreender qual é essa etapa da educação básica, o que é a educação infantil, porque depois a gente consegue, né, dialogar com muita tranquilidade dentro dessa esfera, né? Então, vejam, como a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? Ela é o início, é o fundamento do processo educacional, né? Então, entenda, isso é muito importante para você, profissional, que está acolhendo essa criança, ter esse olhar dessa criança de toda uma integralidade, né? Ou seja, o olhar de todo esse desenvolvimento dessa criança de uma forma muito ampla, né? Então, veja, nas últimas décadas, tá? A educação infantil, ela vem se consolidando na concepção que vincula o educar e o cuidar, né? Ela vai trazer esse vínculo de educar e de cuidar, né? Mas vejam, entenda o educar, ou melhor, o cuidar, que é o grande dilema da educação infantil, como algo que é indissociável do processo educativo.
Então veja, quando a gente fala para a criança assim, a hora do almoço, né? E você diz para os seus alunos assim, vamos lavar a mão antes do almoçar, né? Você pensa, eu tenho um ato que é educar, você está educando, né? Qual é o ato de educar? Lavar as mãos por uma questão de higiene, por uma questão de saúde antes do almoço. Mas também você tem o ato do cuidar. Então você tem que pensar nesse educar como prática educativa, entendeu? O cuidar, ele tem que ser visto como algo indissociável do processo educativo. Isso está previsto na BNCC, perfeito? Então veja, quando você tem esse cuidar, você precisa associar ele como práticas educativas. Isso é lindo na educação infantil. Então veja, a criança está correndo, ela está se desenvolvendo, ela está brincando, ela está interagindo, ela está se desenvolvendo e você precisa não impedir esse desenvolvimento porque do cuidar excessivo. Você precisa cuidar com práticas educativas, né? Por exemplo, eu lembro muito uma prática que eu fazia na educação infantil. Né? Até hoje eu realizo isso. Eu coloco os tatames no chão e as crianças brincam de rolar em cima do tatame. Então, veja, eles estão rolando. Por que eu faço isso? Porque eu comecei a perceber que as crianças estavam no chão e rolavam em uma assim. Daí eu falei, para aí, nós temos que educar, né? Trazer para dentro de uma prática educativa um desenvolvimento dessa criança. E aí eu comecei a observar que tinha crianças que conseguiam dar um giro no corpo mesmo, né? Que é pegar. Eu vou usar aqui o meu companheiro, o senhor Pinguim, né? Que a criança consegue deitar e rolar, enrolar e rolar. Tem crianças que apresentam essa dificuldade, ele tem dificuldade no rolamento, ok? Então, eu fazendo propaganda do livro de currículo. Então, vejam só, ele vai rolar e rolar. Tem crianças que têm dificuldade de continuar esse giro, né? Tem crianças que têm dificuldade de pular com os dois pezinhos juntos. Não consegue fazer o salto, pular com os dois pezinhos juntos. Tem criança que quando você faz os riscos no chão, os quadrados no chão, e pede para intercalar, pula um quadrado, um sim, um não, um sim, um não. Ele não consegue pular. Então, isso tudo são práticas educativas que pode ser desenvolvida na educação infantil por meio da psicomotricidade. Beleza? Então, agora eu vou encerrando a nossa primeira aula e eu volto daqui a pouquinho com mais uma videoaula para vocês. Até já. Tchau, tchau.